Oremos. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus. Somos gratos, ó Deus, por tudo que nós experimentamos até agora nesta manhã, num culto de adoração, onde estamos bendizendo, glorificando, louvando ao Senhor pela Tua bondade, ó Deus, em todos os aspectos da nossa comunidade, porque percebemos a Tua boa mão, Senhor, conduzindo as famílias na nossa igreja. Por isso, então, nós Te rendemos graças e Te louvamos, mas neste momento nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, através da pregação expositiva da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor. Então, por favor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, tenha graça e misericórdia de nós. Nos abençoa, ó Deus, nos dando sensibilidade através do Teu Santo Espírito que nos convence dos nossos pecados, ó Deus, da Tua justiça e do juízo. Que o Senhor amoleça os nossos corações, ó Deus, porque precisamos da ação do Teu Santo Espírito para compreender as Sagradas Escrituras, para que os nossos olhos se abram, Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos e nós estamos chegando nos últimos momentos de Jesus. Como eu disse para vocês já anteriormente, Marcos é o Evangelho que mais retrata o momento da paixão de Cristo. Enquanto Marcos vai retratando a paixão, ou a última semana de Cristo entre os seus discípulos, ele coloca alguns embates de Jesus, como nós vimos até agora. Então, até neste momento, Jesus está tendo alguns embates com herodianos, um partido político, do primeiro século, da Palestina do primeiro século. Nós também vimos Jesus falando com os fariseus. Vimos Jesus confrontando os saduceus. Vimos Jesus no templo, na entrada triunfal no templo, olhando para o que se tornou a casa de Deus, ao invés de ser a casa de oração para todos os povos, se tornou um mercado. E nós vemos pela primeira vez Jesus tomado por uma indignação, a ponto dessa indignação fazer com que Jesus expulse os vendilhões do templo a chicotadas. Bravo, indignado. Hoje nós vamos olhar para o texto, e talvez um dos textos mais inflacionados das Sagradas Escrituras. Um dos textos mais inflacionado das Sagradas Escrituras. Por que eu estou dizendo inflacionado? Porque, se você sabe, a inflação desvaloriza as coisas, né? Desvaloriza o seu poder, o seu dinheiro, né? Quando estamos passando por isso no nosso país, né? A inflação sobe, né? O nosso dinheiro não sobe do mesmo jeito que a inflação, né? Então, você vai lá no mercado e você percebe as coisas um pouco mais caras. Pouco não, né? Pouco eu estou sendo gentil aqui com vocês, né? Mas é assim. A inflação faz com que algo perca o seu poder de influência. No caso do dinheiro, seu poder de compra. No caso do texto bíblico, o seu poder de influência. Quando falamos muito sobre uma coisa, quando falamos muito sobre um assunto, esse assunto ele se torna ordinário no pior sentido da palavra ordinária. No pior sentido da palavra ordinária. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre uma das palavras mais usadas no nosso meio, principalmente nessa cultura pós-moderna. O presbítero Sebastião citou aqui, de relance, um dos sociólogos mais famosos, pensadores mais famosos do nosso tempo, já falecido, mas que ainda as pessoas estudam e leem ele, Zygmunt Bauman, quando ele fala dos amores líquidos. Dos amores líquidos. A nossa sociedade é uma sociedade dos amores líquidos. A nossa sociedade é uma sociedade dos amores voláteis.
A nossa sociedade, segundo o Zygmunt Bauman, é uma sociedade de indivíduos vocacionados para o consumo. Indivíduos vocacionados para o consumo. Nós somos consumistas, não por opção, mas por vocação. Por vocação existencial. Estamos tão emaranhados nessa cultura consumista que nós nem nos percebemos disso. Porque uma das coisas que a cultura consumista faz é você não permanecer. Não permanecer. Perceba, a nossa cultura consumista, a nossa cultura do marketing, a toda hora está lançando novos produtos. Que se você não tiver este produto, você não será o quê? Feliz. Então você precisa do novo iPhone, do novo celular, se você não gosta de iPhone, se você é um underground, você gosta de Android, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você precisa ter o último, o último. Você precisa ter o tênis de marca. Não serve mais o Quixote. Eu não sei os mais velhos aqui, mas eu fui para o colégio de Quixote. Quem foi de Quixote para o colégio? Levante a mão. Louvado seja o nome do Senhor por essa geração que usou Quixote na vida. Hã? Amarrava o tênis ou aqui na canela, lembra? Ou se amarrava o tênis por baixo, assim, né? Oh, o cadarço era o cadarço gigante, né? Eu odiava o cadarço do Quixote. Não existe mais marcas que permanecem. Nós sempre precisamos ter a última. Qual que é o problema? Substituição. Substituição ao extremo. Então, aquilo que não é que não serve mais, está desatualizado. Não é que não cumpre mais a sua função. Está desatualizado. O seu telefone antigo funciona. Funciona. Ele liga, ele recebe a mensagenzinha do WhatsApp. Mas ele só tem 2 câmeras. Os novos agora têm 3. 3. E se você não tiver 3 câmeras no seu celular, você não será uma pessoa o quê? Feliz. Feliz. Porque a sua foto precisa ser o quê? Você é um baita de um péssimo fotógrafo. Com 3 câmeras você não serve para absolutamente nada. Mas você precisa delas para ser feliz. O problema disso é que isso invade a nossa vida pessoal. Então, quando a gente vê o João e a Neuza, 46 anos de casado, a gente se surpreende. Fala, uai, existe isso ainda? É quase como encontrar um dinossauro, um fóssil. Não porque vocês mulheres, não são mulheres, não. Não é por isso não, meu irmão, me perdoe. Não foi essa a analogia, foi de raridade, me perdoe. Me perdoe, depois a gente faz uma visita lá, eu amo vocês. Mas isso se torna raridade para as nossas vidas. O presbítero Sebastião falou 31 anos. Foi isso? 31 anos. Perceberam? Estava prestando atenção na fala do povo aqui. 31 anos. Eu completei 14. E no dia 9 deste mês que passou aqui. Completei 14. Quando eu completei 14, me achei um herói. Cheguei para minha esposa e falei, olha só. 14 anos, estou acima da média brasileira. Já venci a média. Sou um herói. Mas eu sou humilhado quando eu venho à comunidade e encontro gente com 30, com 46. Seu aro, quanto seu aro? 50? Meu Deus. Chegaremos lá. Nessa sociedade onde as coisas são descartáveis, falar de amor
também se tornou algo descartável. Porque o nosso amor hoje é descartável. É descartável. Nós fazemos juras de amor enquanto esse amor nos serve. Nós fazemos juras de amor enquanto esse amor, ele tem utilidade na nossa vida. Porque uma das coisas, uma das marcas do consumismo é você ser altamente utilitarista. Você gosta daquilo porque aquilo te faz bem. Porque aquilo é útil para você. A partir do momento que aquilo não é útil para você, você faz o quê? Descarta. Descarta. Você tira da sua agenda. Você joga do seu guarda-roupa. Você joga no lixo reciclável. O problema é que os relacionamentos passaram por isso também. As pessoas não têm condições mais de permanecer, de enfrentar. Por isso que eu falo para vocês, a nossa cultura fala de amor, amor, amor. Amor, a nossa cultura, é uma palavra-chave. É uma narrativa-chave. É uma narrativa-chave. Tudo é amor. Quando tudo é amor, nada é amor. Quando tudo é, nada é. É assim. Se tudo é amor, na verdade o amor não é nada, porque você não consegue defini-lo de fato. Então nós estamos hoje, vamos falar sobre um texto que fala sobre amor, amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. E o desafio é que a gente coloque em prática isso. É que isso saia do pensamento, do mundo etéreo das ideias, do mundo filosófico, e aterrize na prática. O que de fato é amar alguém? Porque na nossa cultura tudo é amor. Quando tudo é amor, nada é. Então o que de fato é amar? O que significa amar alguém? O que significa amar a Deus? Porque a gente fala, preciso amar a Deus. Mas a pergunta é, José, como você ama a Deus? Todo mundo aqui, todo mundo que cresceu em uma comunidade cristã, que fez escola bíblica dominical, que participou de discipulado, vai no grupo pequeno, ouve sobre essa realidade. Você precisa amar a Deus. Mas a pergunta é, como? Você precisa amar o próximo. Mas como eu vou romper a bolha? Como eu rompo essa bolha? Autocentrado em mim mesmo. Egoísta. Utilitarista. Que descarta quando não serve. Como eu rompo? Porque romper essa bolha, muitas vezes, é dizer não a si mesmo. Romper essa bolha é desconfortável. É desconfortável. Amar alguém é desconfortável. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele vai dizer exatamente isso logo na introdução. Logo na introdução ele diz, olha, amar alguém é algo altamente desconfortável, desafiador. É uma das palavras que mais nós gostamos, mas nós gostamos dela até o ponto de que ela não influencie, não mude, não altere o meu conforto. Então, como que nós amamos aqui? Na nossa cultura, na nossa sociedade. Nós amamos através do like. Sabe? Nós amamos através do like. Você dá um like lá, sabe? Para o pessoal mais antigo como eu, mais antigo, do joinha. Do joinha. Nós amamos quando aquilo não nos afeta. Você de distância. Você à distância ama. Será que é possível você amar à distância? Será que é possível você amar à distância? Será que é possível você amar alguém sem se envolver com alguém? Porque esse é o tipo de amor que a nossa sociedade prega. Me desculpe a ilustração, me desculpe, mas eu preciso fazer essa ilustração. A nossa cultura, os filmes, as novelas, as televisões, quando um homem e uma mulher vão à cama, eles foram fazer o quê? Amor. Mas aquilo não é amor, aquilo é sexo.
Porque sexo animal, sexo por desejo, por vontade animal, sem compromisso algum, sem envolvimento algum, é sexo, não é amor. Porque amor não se faz, amor se constrói. Se constrói. Então, na nossa sociedade hoje, os nossos jovens entendem que relação sexual é igual a amor. E é mentira. É mentira, porque a cultura nos diz que é. A cultura nos diz que é. A primeira coisa que acontece com um casal que se namora hoje em dia, entre os jovens, é sexo. E não me venha com churumelas, não me venha com churumelas. Eu não sou romântico nem um pouco. Aqui nós tratamos a vida como ela é. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós. Então a primeira coisa que um jovem casal fala, eu estou amando. O jovenzinho pensa em uma cama, mas não em uma construção. Em um relacionamento. Em construir uma amizade. Há anos atrás, alguém bateu na minha porta. Anos atrás. Então, pega. Anos atrás. Porque não precisa ficar procurando quem foi. Anos atrás, alguém bateu na minha porta. Falou, pastor, estou com um problema no meu casamento. E uma pessoa falou assim, você está com um problema no seu casamento? E eu pensei, porque quando alguém bate na porta do pastor e fala, estou com um problema, a gente pensa, eu sou que nem médico, eu sempre penso na pior coisa. Sempre penso no pior. Falei, meu Deus do céu. Tá bom. Fala. A pessoa falou assim, pastor, no meu casamento nós nos tornamos amigos. Eu pensei, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, você é amigo da pessoa que você ama. Mas perdeu a paixão. Pastor, perdeu a paixão, perdeu o brilho, perdeu não sei o quê, perdeu ali, perdeu aqui, perdeu lá. Eu falei, mas vai perder mesmo, filha. Vai perder tudo. Até os dentes, vai ficar velho, vai perder os dentes. Vai ter ruga. Por exemplo, já falei para a Kathleen, eu não sou rico, então não vou implantar cabelo. Vou raspar a cabeça. Não vou fazer botox. Vou assumir, estou velho. E a beleza se vai, porque o livro de Eclesiastes, ele diz que a beleza se vai. Então, a única coisa que no relacionamento permanece, segundo um herege, o Nietzsche. Segundo o Nietzsche, a única coisa que permanece em um relacionamento é a amizade. Porque quando você for mais velho, você vai precisar de uma boa pessoa para conversar. Se você não for amigo, então, rapaz, você está lascado. Então, volte para a sua casa, falei para ela, seja feliz, celebre a amizade, compre um vinho e seja feliz. Foi uma metáfora o vinho, tá? Para ninguém ficar bravo comigo aqui. Então, Jesus, ele vai falar sobre o amor, e ele vai falar sobre o amor provocado por um dos mestres da lei. Perceba, Marcos capítulo 12, verso 28. Eu li o lado aqui, que é o meu esboço. Marcos capítulo 12, verso de número 28. Um dos mestres da lei se aproximou-se de Jesus, ouvindo ele discutindo. Ele faz uma pergunta para Jesus. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta. E a pergunta é, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Em Mateus, a pergunta se repete um pouquinho diferente. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior? Qual é o mais importante? Mas aqui você precisa estar atento a uma coisa. A uma coisa. O mestre da lei, que se aproxima de Jesus, ele faz a pergunta sobre
Qual é o maior mandamento? Está no singular. Ok? O mestre da lei quer saber qual é o maior mandamento. Um único mandamento. E aqui você precisa entender um pouco da cultura rabínica judaica. Todo líder rabínico, todo mestre em Israel, todo rabi, ele tinha uma síntese do que era a lei. Do que era a lei. E essa síntese do que era a lei resumia tudo. Então poderia ser pequena, grande, mas cada mestre em Israel tinha essa síntese. E essa síntese deveria expressar, deveria buscar na Torá, no Antigo Testamento, na palavra bíblica rabínica, a verdade. A verdade. Deveria espelhar essa verdade bíblica. Então, o mestre da lei, ele está sendo um tanto quanto astuto. Ele está perguntando a Jesus e falando, bom, qual é? E daí Jesus ele vai responder, ele vai dizer quais são esses mandamentos. E daí eu gostaria que você entendesse essa estrutura. Nessa estrutura, na base, na plataforma dessa estrutura, está a vida do discípulo. A vida do discípulo. Na base dessa estrutura, nós estamos alicerçados em Cristo. Quando fala em Cristo, no Novo Testamento, aparece 440 vezes a palavra, essa expressão em Cristo. E todas elas estão ligadas, estão conectadas a essa conversão, transformação, mudança, pensamento. Tudo isso é em Cristo. Eu sou batizado em Cristo, eu sou transformado em Cristo, eu sou ressuscitado em Cristo. Então, em Cristo, o Cristo é a pedra angular da nossa estrutura enquanto discípulos. O Cristo é a pedra angular, é em Cristo. Tudo o que nós fazemos em Cristo. E aqui está uma grande diferença. Para todo e qualquer pessoa que pense sobre o amor, toda e qualquer pessoa, discípulo de Jesus, que pensa sobre o amor, esse amor deve ser vivido em Cristo. Na verdade verdadeira, toda a nossa vida deveria ser um espelho desta realidade, em Cristo. Em Cristo. Em Cristo eu trabalho, em Cristo eu desenvolvo a minha vocação profissional. Em Cristo eu glorifico a Deus no meu dia a dia. Em Cristo eu me relaciono com as pessoas. Em Cristo eu educo os meus filhos. Em Cristo faz todas as esferas da minha vida se unirem. Em Cristo é a convergência de todas as coisas. Então, se você é um discípulo de Jesus, ou se você almeja ser um discípulo de Jesus, em Cristo precisa ser uma marca constante na sua vida. Então, como você ama? Como você ama? Você ama em Cristo. Ok? Você ama em Cristo. E daí, então, o que acontece? Jesus, ele dá os pilares. Quais seriam os pilares? A construção dessa vida do discípulo. O primeiro pilar é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E o segundo pilar é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se tudo é em Cristo, se a nossa pedra angular é em Cristo, o amor são os pilares disso. Então, o primeiro pilar que Jesus dá à resposta do mestre da lei é: ame a Deus. Ame a Deus. O segundo pilar que Jesus dá como resposta ao mestre da lei é: ame o seu próximo. Daí vem a minha questão. Como? Porque aqui são chamados. Jesus está nos chamando, seus ouvintes, através do Evangelho de Marcos, a darmos uma resposta a Ele.
Você quer construir uma vida sobre esse alicerce? Você quer construir a sua vida sobre o alicerce do Evangelho? Você pode responder positivamente a ele, dizendo: sim, eu quero construir a minha vida sobre o alicerce do Evangelho. É do seu jeito? Não, não é do seu jeito que você constrói. Você constrói sobre os meus mandamentos, sobre os meus princípios, sobre as minhas regras. E como você constrói a sua vida sobre o alicerce do Evangelho, que é Cristo Jesus? Você constrói amando a Deus e amando ao próximo. Por isso que o amor não deveria ser inflacionado dentro de uma comunidade cristã. O amor, ou a palavra amor, dentro de uma comunidade cristã, deveria ser sagrada. Sagrada. Sabe por que deveria ser sagrada? Porque é por amor que Cristo Jesus morre por você. Morre por você. E eu sei, o português ele é pobre em significados da palavra. Por exemplo, quando você vai para o grego e para o hebraico, para a mesma expressão amor, existem várias palavras que dão ênfases ou graduações diferentes do que o amor. Por exemplo, no grego existe o filéu. O filéu é o amor entre irmãos. Existe o ágape, que é o amor puro. Existe o eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Existe o storge, que é o amor entre irmãos de sangue. Existem várias expressões, várias formas, várias graduações. Mas no português, que apesar de ser uma bela língua, é pobre. Porque nós temos uma única palavra para falar a mesma coisa. Já perceberam? Então você fala: eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, eu amo a Deus, tudo com a mesma palavra. Tem gente que fala: eu amo o Corinthians. Com a mesma palavra que ele falou: eu amo a minha esposa. Essa pessoa deveria ter uma terapia para o casamento. Não é? Deve ter muito corintiano aqui, porque a piada não colou. Cuidado. Mas essa deveria ser um cuidado nosso. Um cuidado como nós expressamos esse sentimento. Então vamos olhar como nós somos chamados a amar o nosso próximo. Primeiro, somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, quando nós falamos que eu amo a Deus, e Jesus está fazendo essa dinâmica, perceba, ele coloca os dois mandamentos, sim, em igualdade, porque Mateus vai dizer isso, mas em ordem ele coloca primeiro amar a Deus. E daí Jesus vai dizer que você é convidado, e parece bobagem o que eu estou falando, mas a gente precisa ser simples com as coisas simples. Nós somos chamados a colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Perceba o que Jesus vai responder ao mestre da lei. Veja, respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é Senhor e único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. Perceba uma coisa. O primeiro movimento que Jesus faz aqui é declarar o Shema Israel. Ou, quando Jesus fala, ouve, ó Israel, ele está fazendo isso. O Shema é uma bênção recitada 2 vezes ao dia. De manhã e à noite. Por todo israelita. Todo israelita tinha que 2 vezes ao dia recitar essa bênção. O Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus e Senhor. Todos os dias eles faziam isso. Independente do idioma, ou seja, independente do lugar, da nação aonde o judeu estava, um bom judeu, comprometido com a sua espiritualidade, ele precisava recitar essa bênção. Essa prática atuava como um lembrete constante, direcionando o coração a não buscar outros deuses e mantendo o foco no único Deus verdadeiro.
todo amor verdadeiro precisa de ações intencionais. Todo amor verdadeiro, ele precisa de ações intencionais. O que o primeiro ponto, o Shema Israel, o ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus, me mostra essa bênção que eles recitavam dia e noite, era para centralizar o coração deles. Centralizar o coração deles. Não há outros deuses diante de ti. Não há outros deuses diante de ti. Eu sou o único Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos envolvidos com as coisas do dia a dia, da nossa vida, vão surgindo outros deuses. O Calvino, o nosso papai Calvino, ele diz que o coração humano é uma fábrica do quê? De ídolos. De ídolos. Olha só, todo mundo sabe isso, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente, eu e você precisamos ter, intencionalmente, lembrarmos que Deus é o nosso único Deus. E que o nosso coração não deve se desviar nem para a direita, como diz na Bíblia, e nem para a esquerda, mas deve se manter no centro. No centro. E daí levanta-se aqui algumas coisas. Você de fato ama a Deus, como você diz? Nós cantamos hinos aqui lindíssimos, não é? Em falar nisso, o William aqui na bateria arrasou hoje. Louvado seja. Nunca tinha visto o William tocar bateria. Foi muito legal ver o William tocar bateria, né? Foi muito legal. Mas vamos voltar aqui. O fato é o seguinte, nós ouvimos hinos fantásticos hoje aqui ao som do jazz, alegraram o nosso coração, mas a pergunta é, você de fato ama este Deus? Como se resume o seu relacionamento com Deus? É algo diário. Você para em alguns momentos do dia para declarar que o seu Deus é o único Deus e você lembrar o seu coração que tudo que você está envolvido, que todas as coisas que você está envolvido não são os seus deuses. Que o seu trabalho não é o seu Deus, que o seu relacionamento não é o seu Deus, que os seus filhos, nós precisamos como pais lembrar que os nossos filhos não são nossos deuses. A gente para, ou a gente devota muito mais tempo ao nosso trabalho. A gente devota muito mais tempo na educação dos nossos filhos. E nós devotamos na educação dos nossos filhos não de maneira cristã, nós devotamos a educação dos nossos filhos de maneira secular. Eu estava vendo a minha própria vida hoje, esses dias, quando eu estava estudando o texto, eu falei assim, mas pô, quantas vezes eu cobrei o meu filho mais velho se ele leu a Bíblia ou orou nessa semana? Mas quantas vezes eu cobro o meu filho de estudar? Português, matemática, inglês, ou qualquer outra matéria do ensino que ele está cursando. Todo santo dia, o que eu faço? Arthur, você já fez a sua lição de casa? Todo santo dia eu preciso fazer isso. Quem é pai sabe que esse é o calvário dos pais. Todo dia nós precisamos lembrar os nossos filhos do que eles deveriam fazer. Não é assim? Não é assim? Não é assim? É sim, sim. Você já fez a sua lição? Ok. Mas você, como pai, quantas vezes você lembrou o seu filho de orar, de ler a Bíblia, de centrar o coração dele em Cristo? Vamos. Sabe o que eu gosto? Eu gosto daquelas pregações temáticas. Sabe? Quando o pessoal vem e fala assim, vamos ser como Daniel. Né? Vamos ser como Daniel. Porque os nossos jovens precisam ser, né, como os jovens de Daniel, que vão lá, como Daniel, serem governantes e tal. E você vê os caras levantar a crina. Quantas vezes Daniel, durante o seu dia, como estadista, buscava o Senhor?
Quantas vezes? Quantas vezes? 3. 3 vezes ao dia. Daniel, o grande Daniel, o cara que viu as coisas das galáxias, não foi? Teve as visões. O grande Daniel, que foi um estadista no reino da Babilônia. O grande Daniel, que liderou os seus amigos. Esse grande homem, ele para 3 vezes ao dia para direcionar o coração dele. 3 vezes ao dia para direcionar o coração dele. Quantas vezes você para ao dia para direcionar ou para redirecionar o seu coração ao Senhor? Quantas vezes? Como você me diz que você ama alguém se você não tem um relacionamento com este alguém? É esquisito, não é? Não é esquisito? É esquisito alguém falar, eu amo a minha esposa. Se eu não converso com ela, se eu não sou amigo, se eu não empresto o meu ouvido. Maridos que amam a esposa, emprestam o ouvido para elas. Amém, irmãs? Amém. Ô, irmãs, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar, minhas irmãs? Amém, irmãs? Amém. Louvado seja o Senhor. O fato é esse. Perceba essa realidade. Quando ele coloca essa realidade, nós precisamos entender. Você está redirecionando o seu coração a Deus. Uma outra realidade que esse texto me chama é essa. Essa repetição diária reforça a centralidade de Deus na vida do crente, moldando os seus pensamentos e ações de maneira profunda e intencional, promovendo uma transformação do coração para viver de acordo com a vontade de Deus. Se você não se relaciona com Deus, se você não busca a centralidade de Deus, você não vai viver dentro da vontade de Deus. Não adianta. Vontade de Deus não vem por osmose. Não adianta você pôr a Bíblia na cabeça e dizer, vontade de Deus, venha na minha vida. Venha na minha vida, eu quero viver a vontade de Deus. E o pior que tem discípulo de Jesus que acha que viver a vontade de Deus é orar. Somente orar. Senhor, eu quero viver a sua vontade. 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 Miserável. Pare de orar dessa forma e comece a ler as Escrituras e perceber que nas Escrituras está expressa toda a vontade de Deus para a sua vida. Você entendeu? Você fala assim, eu quero viver a vontade de Deus. Deus, ele expressou nas Sagradas Escrituras o quê? O que ele expressou nas Sagradas Escrituras? A vontade plena, perfeita, agradável dele. E daí você não direciona, não centraliza o seu coração para ler as Sagradas Escrituras. Como que você quer viver aquilo que você não sabe o que é? Como que você quer viver aquilo que você não sabe o que é? Porque muitas vezes nós queremos viver aquilo que nós não conhecemos. Não conhecemos. Por exemplo, vou usar o presbítero Sebastião de novo. Estou usando o presbítero Sebastião. É uma pessoa sábia, né? Até porque é para o japonês. O japonês tem mais tutano que a gente. Uma vez o japonês... Me perdoa. Uma vez o presbítero Sebastião, nós estávamos conversando, e um menino chegou e disse o seguinte, assim, eu quero ser pastor. Eu quero ir para o sagrado ministério. E o presbítero Sebastião, com a sua sabedoria, olhou para o menino e disse, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo.
Você já leu o que significa ir para o sagrado ministério? Você sabe que ir para o sagrado ministério significa ter uma vida de abnegação? Significa que você ir ao sagrado ministério não será uma pessoa rica dentro de uma igreja séria. Você não será uma pessoa, será uma pessoa próspera, que é diferente de riqueza. Lembra? Dentro da Bíblia, prosperidade é diferente de riqueza. Você será uma pessoa próspera. Mas se você deseja ser uma pessoa rica, você não será. Ir para o sagrado ministério significa o quê? Abrir mão. Abrir mão. Abrir mão. Pergunta, pastor tem domingo? Você imaginou a sua vida sem domingo? Sem domingo. Sua vida sem... Você vem aqui, ouve a mensagem, tá? Vai para casa, você almoça, deita e você tira o quê? Cochilo depois do almoço de domingo. Você viveria a sua vida sem o cochilo depois do almoço de domingo? Deixa eu te falar, os pastores dessa igreja vivem as suas vidas sem o cochilo de domingo. Eles precisam fazer a revisão do sermão. Eles precisam ficar atentos a qual é a escala, o que está acontecendo na igreja. Depois que eu termino um sermão aqui, eu recebo mensagem criticando o sermão. Recebo, não tenha dúvida não, recebo mensagem criticando o sermão. E ao invés de responder a pessoa, eu oro pela pessoa. Pedindo para que Deus abençoe. Mas essa é a verdade. Você abre mão, você quer algo que você talvez não conheça. E eu não estou dizendo de chamado, não estou colocando medo em ninguém aqui, não. Eu estou dizendo o seguinte, que se você quer viver a vontade de Deus, plena, perfeita, maravilhosamente na sua vida, você precisa ter conhecimento dela. Você precisa ter conhecimento dela. Conhecer a vontade de Deus, só de vir ao culto, só de participar da escola dominical, não é conhecer a vontade de Deus plena. Você precisa ter um relacionamento com Cristo. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E é insubstituível a sua oração, o seu quarto secreto, a sua leitura devocional, não pode ser substituída por um culto dominical. Não pode. Todo mundo comigo aqui? Beleza. Segundo, nós somos chamados a amar todos os outros de forma genuína. Nós somos chamados a amar a Deus. Deixa eu só perguntar, antes que algum teólogo de plantão venha falar comigo depois do culto. Por que você não falou de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento? Primeiro, não é uma análise psicológica que Jesus está fazendo ali. Jesus está falando o quê? Que você ama a Deus com todo o seu ser, com tudo o que você é, com tudo o que você tem. Certo? Então ele faz 4 divisões. Na Septuaginta é 3. Jesus ali faz 4. Jesus coloca uma a mais, que é com todo o seu entendimento, com todo o seu poder. Por quê? Porque nós devemos amar a Deus com a nossa influência também. Amar a Deus com a nossa influência é você, no meio em que você está, manifestar a graça de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Então, antes que você venha falar, está explicado. O importante é você amar a Deus. Consequência de você amar a Deus é o quê?
com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com tudo o que você é. Se você ama alguém com tudo o que você é. Ok? Você não ama alguém pela metade. Amor não é algo que você ama pela metade. Não tem como você escolher amar alguém pela metade. Tem? Tem. Eu gostaria de amar somente as coisas boas da minha esposa. Ué, quem não gostaria de só ter as coisas boas da outra pessoa? É um declaro que eu estou falando aqui? Eu estou mentindo? Se você pudesse eliminar da pessoa que você ama as coisas ruins, imagina? Eliminar o chulé, eliminar o mal-humorado. Eu acordo de mal-humorado. Eu já queimo aquelas chaves. Eu sei disso. Nós não falamos. Outro dia alguém falou, pastor, você tem uma cara de bravo. Infelizmente, louvado seja o Senhor, Ele me fez assim, com a cara de bravo. Com a cara de bravo. Mas quando eu acordo, às vezes, eu acordo mal-humorado. E eu tenho certeza que a minha esposa, se pudesse escolher, ela escolheria eliminar isso. Mas ela precisa me amar com o quê? Com todo o meu mau humor. E ela ainda não desistiu disso. Perceba então, Jesus ele está chamando a gente a amar a Deus de maneira plena, em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar. Segundo, nós somos chamados a amar os outros de forma genuína. E daí Jesus, ele vai de novo para o texto. Amar a Deus, ouve, ó Israel, é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 está o Shema Israel. Jesus vai até o Antigo Testamento e busca. E daí Jesus ele faz algo. Lembra que eu falei para vocês? O mestre da lei pergunta qual é o maior mandamento. Não é isso que ele pergunta? E daí Jesus dá 2. A sacada de Jesus foi tremenda. Perceba o que Jesus faz aqui. Ele vai então a Levíticos. E ele busca, em Levíticos capítulo 19, verso de número 18, ele busca esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E daí, Jesus, ele expande o ensino de Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 5, ao citar Levíticos capítulo 19, verso de número 18. A partir do amor por Deus, amo aqueles que foram criados à sua imagem. Aqui, próximo, não tem um sentido restrito. Não estou falando somente a pessoa mais próxima de mim. Não, inclui toda a humanidade e até mesmo os meus inimigos. Então perceba, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte: você ama a Deus como sua primeira coisa, com primazia. Você ama a Deus como sendo um amor supremo seu. Você vai responder a Jesus. Porque o texto de Marcos faz com que a gente responda a Jesus. Sim, Jesus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, com tudo o que eu sou. Eu amo a Deus. Então Jesus olha para você e diz: então você precisa amar com a mesma intensidade aquilo que Deus criou. Jesus é genial. Sabe por quê? Porque todo religioso consegue mascarar o amor a Deus. Não consegue? Com uma vida falsa de piedade. Todo religioso, todo ser religioso consegue mascarar o amor a Deus com uma vida falsa de piedade. Ele vem para a igreja com roupinha de ver Deus e com cara de santo. E daí quando ele vai aqui orar, ele ora: ó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas. Você fica com uma inveja daquela oração. Você fala: miserável, não sei orar como esse irmão.
mas você não conhece a vida deste irmão. Talvez ele tenha somente uma boa retórica. Talvez ele tenha uma boa plástica de quem ele é aqui. Ele é a roupinha de ver Deus. Mas no dia a dia dele, o amor por Deus se esvai. Não aparece em nenhuma das esferas de responsabilidade que essa pessoa tem. E daí Jesus faz o quê? Você quer provar que você ama de fato a Deus de maneira suprema? Então você vai amar aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Porque veja, isso não é teologia cristã, isso é teologia rabínica. Isso está na Torá. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Então Jesus está respondendo para um judeu que fazia acepção de pessoas, que dizia que existia uma casta superior e outra não. Ele está dizendo, olha, se você de fato quer amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, você precisa amar aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Pergunta: você ama o seu próximo? Como você ama a Deus? Porque é essa pergunta que o texto está fazendo. Jesus está colocando o mestre da lei em uma rua sem saída. Em uma rua sem saída. Você ama a Deus de fato? Então você ama quem? O seu próximo. É tão verdade isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte: se você diz que ama a Deus, que você declara, se você fala, se você vocifera por aí, eu amo a Deus, eu sou super crente, mas você odeia o seu próximo, você é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Porque dentro da teologia bíblica não dá para você desvincular isso. Quando você ama o Criador, você ama a criação que o Criador criou. Não há a possibilidade de desvincular. Nós aqui desvinculamos. Nós desvinculamos o amor que nós temos a Deus pelos outros. Mas a teologia bíblica, a palavra de Deus e o próprio Cristo diz que não, nós não podemos fazê-lo. Aqui está o desafio. Lembra que eu falei no começo? Nós gostamos de falar de amor. E eu citei o Lewis, no seu livro Os Quatro Amores. Amar alguém, dizer que você deseja amar a Deus, ele é desconfortável. Por que é desconfortável? Porque Deus vai levar você a amar aqueles que você não gostaria de amar. Então surge uma pergunta: como podemos amar o próximo de maneira saudável e prática? Como podemos amar o próximo de maneira saudável e prática? Primeiro, cultive o amor próprio saudável. Você precisa ter uma visão adequada de quem você é. Perceba, existe um tipo saudável de amor próprio que reconhece que somos objetos tanto do amor criador quanto do amor redentor de nosso Deus. Odiar a si mesmo é uma afronta a Deus e questiona a sua sabedoria e bondade. Então, a primeira coisa, ama o próximo como a si mesmo. Não é um amor egoísta, mas é um amor direcionado através das Sagradas Escrituras. Você é alvo do amor de Deus. Deus criou você porque Ele ama você. Deus enviou Cristo Jesus por morrer por você, porque Ele ama você. Essa é a ideia. Sendo assim, você não se amar
Você não se gostar é uma afronta à sabedoria de Deus. E aqui tem uma das coisas mais importantes dentro da nossa cultura. A nossa cultura nos ensina a não nos amarmos. Perceberam? A nossa cultura nos ensina a não nos amarmos. Ela nos ensina. A nossa cultura nos ensina que existe um padrão de beleza. A nossa cultura ensina que existe um padrão de cor, um padrão de jeito, um padrão de cabelo, um padrão de tudo. De tudo a nossa cultura ensina que existe um padrão. E você precisa estar nesse padrão. E daí, quando você é invadido por essa cultura que coloca um padrão para você, você olha para você e você fala assim, mas eu não estou no padrão. E você diz, eu preciso me colocar nesse padrão. Só que às vezes você não consegue se colocar no padrão. Você não consegue se colocar no padrão. E ao você não se colocar no padrão que a cultura coloca, você fica insatisfeito com quem você é. E você para de se amar. E gradativamente você se sabota. Você começa a se sabotar. Porque você não se sente amado, então para com isso. Deus, em sua sabedoria, bondade e amor, criou você diferente de qualquer outro ser humano na face da terra. E isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. E nós precisamos abraçar isso como uma verdade. Não é a cultura que diz, é a Sagrada das Escrituras. Segundo, redirecione o seu amor próprio. Então, quando eu entendo que eu sou amado, e esse amor enche o meu coração, aí então, eu consigo amar o próximo, a pessoa de maneira natural. Então, perceba, o amor que uma pessoa tem naturalmente, por si mesma, agora é direcionado para todos ao seu redor, sem fazer distinção. Então, eu sou amado. Eu não preciso dizer que ninguém precisa afirmar aqui a minha beleza. Ninguém precisa afirmar a minha bondade. Ninguém precisa afirmar. Eu sou amado porque a Bíblia me diz que Cristo Jesus morreu por mim por amor. Sendo assim, cheio e pleno desse amor, eu posso amar o meu próximo. Uma outra realidade é priorize ações acima dos sentimentos. Daí vem aqui a parte mais prática. Priorize as ações acima dos sentimentos. Por quê? Porque na nossa cultura, infelizmente, o amor se tornou o quê? Um sentimento. E não é sentimento, gente boa. Não adianta você querer. Você vai falar para mim de cultura. Se você quiser falar de cultura, pop, cultura de TV, de filme, beleza. Podemos discutir. O amor na cultura é um sentimento. Mas o amor nas Sagradas Escrituras são ações. São ações. São intenções. São coisas reais e concretas. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para as nossas meninas. Porque eu sou pai de menina. E eu já falo para minha filha com 3 anos. Sabe, para entrar assim, tipo, como que é aquela mensagem subliminar, hegemonia de pensamento. Ela nem sabe por que pensa aquilo, mas ela pensa. É isso que eu estou fazendo com a minha filha. Falar, meu amor, filhinha dos olhos do papai, o rapaz que se aproximar de você não é com lero-lero. Rapaz de lero-lero, você risca fora. Risca fora. Homem de verdade tem ações. Homem de verdade tem ações. Rapaz que cria poesia e faz lero-lero,
Arranca fora. Nada contra você, meu amigo. Você faz música, mas você é um homem de ação. Você eu conheço, você é crente, fique tranquilo. Me olhou agora aqui, quase me bateu aqui com o olhar. Paz, fique em paz, não é com você não. Precisa ter ações nos nossos atos, as nossas falas. A nossa verbalização sobre amor precisa ser acompanhada de ações. Ações reais, palpáveis. Então veja, perceba, o fato de que este é um mandamento ressalta que o foco principal está em nossas ações e não nos sentimentos. É um mandamento. Se é um mandamento, ele precisa estar ligado às ações. A pergunta, então, passa a ser: quais são as ações que devem prevalecer sobre os sentimentos? Quais são? Então, ao examinar o contexto de Levítico 19, 18, que é o texto que Jesus cita, lá em Marcos 12, revela que amar o próximo como a si mesmo implica em ações concretas, como? Perceba, você vai olhar lá, Levíticos 19, verso 10. Cuidar dos pobres, não roubar, não mentir, ser justo nos negócios, cuidar dos surdos, cuidar dos cegos, tratar todos com justiça, evitar a calúnia, não colocar em risco a vida do próximo. Não colocar em risco a vida do próximo. Não colocar. Quando você estiver dirigindo, você não sai como um louco desvairado. Por quê? Porque se você sai como um louco desvairado, você coloca a vida do próximo em risco. Perceba, isso é prático. É para a nossa vida. Não coloque a vida do próximo em risco. Não nutrir ódio contra o seu irmão. Repreender o próximo quando necessário para o bem dele e seu. Cara, aqui para mim é o mandamento do amor. Para a nossa cultura. Porque uma das coisas que a nossa cultura não consegue compreender é a repreensão. Pode ver a pedagogia, a nova pedagogia que o pessoal faz aí. É a nova pedagogia. Você não pode dizer para a criança que ela está errada. Que diabos de pedagogia do inferno é essa? Foi o Piaget que disse, que se dane o Piaget. Estava com meu filho, João, e ele estava trocando umas letras em algumas palavras lá. Eu não me lembro quais. Então, para não inventar aqui, para não mentir, eu não sei qual. E estava trocando. Daí eu falei, caramba. João, está errado isso aqui, porque é assim o certo. João, está errado aqui, ó, é assim o certo. Daí o João me virou e falou assim, não, a professora me disse que está certo. Eu falei, não disse, João, você está de brincadeira comigo. E ele chorou, dizendo, a professora disse que está certo, papai. Eu falei, vou falar com a professora, para averiguar, para saber o que está acontecendo. E eu fui falar com a professora. Olha, o meu filho está trocando tal letra por tal letra, ao invés de tal, está colocando tal, na palavra tal. E ele disse que a senhora falou que ele está certo. Ela virou e disse assim, ele precisa descobrir o certo por si mesmo. Eu olhei e falei assim, o quê? Você está louca? Não, pensei, né? Não falei porque dá processo, né? Eu falei, minha senhora, não pode não, a criança não sabe. Ele está aprendendo. Como é que ele vai... Vamos ensinar alguém a dirigir carro dessa forma? A pilotar avião dessa forma? Vamos? Você confia num piloto que ele vai descobrir o caminho certo? Você confia no motorista de ônibus que vai levar você de uma cidade para outra? Não, ele fez o método de descobrir o que é certo. Não existe isso.
Mas essa é a nova pedagogia que estão colocando para os nossos filhos. Do não confronto. No não dizer que está errado. E o pior, está impregnado na gente. Nós olhamos um irmão na igreja cometendo um pecado, nós não temos a coragem de olhar para o irmão e falar assim: meu irmão, você está em pecado. Meu irmão, você não pode. Meu irmão, você não faça. Por quê? Ai, se eu falar isso, o meu irmão vai ficar bravo comigo. Que fique bravo, então. A quem você serve mais? Você não disse que você ama a Deus? Deus não diz que algumas coisas são erradas e pecados? Se omitir diante do pecado faz você o quê? O quê? O quê? Cúmplice. Por isso que o texto diz: para o seu bem e para o bem do seu irmão. Para o seu bem, para você não ser cúmplice. E para o bem de quem? Do seu irmão. Você está errado. Não são fáceis essas conversas, mas elas são necessárias para o seu crescimento e para o crescimento do seu irmão. Então, quando um presbítero, meu irmão, quando um presbítero, quando um pastor, quando um diácono, quando um oficial da igreja, líder de ministério, chegar para você e falar assim: meu irmão, você está em pecado, não fique bravo com ele. Ele está te amando. Meu irmão, você está errado. Ele está te amando. Porque o amor consiste em dizer o quê? Não. Não faça. Não toque. O não, crianças, meus adolescentes, jovenzinhos, vocês não gostam de ouvir não dos seus pais. Mas deixa eu dizer para vocês, com todo o coração pastoral meu, dizer não é uma bênção. Ouvir um não na vida é uma bênção, te faz mais forte. Ouvir não é uma bênção, diz que você não tem todo o direito na vida. E você para de ser uma criança mimada e chata. Porque criança que não ouve não se torna mimada e chato. É ou não é? Não se vingar ou guardar rancor. Você não deve se vingar, você não deve guardar rancor da pessoa. Nós somos chamados a amar dessa maneira prática as pessoas. Então, ao priorizarmos essas ações, por último, existe um paradoxo do amor cristão. Certamente, há um paradoxo misterioso em tudo isso, pois o mesmo Jesus que nos instrui a amar a nós mesmos, também nos chama a negar a nós mesmos e a morrer para nós mesmos. Quanto mais amo a mim mesmo corretamente, mais negarei a mim mesmo e amarei aos outros. Quanto mais eu entendo, quanto mais os meus olhos, quanto mais o meu coração está centrado no Senhor, mais eu vou entender como me amar. Mas, ao mesmo tempo, de maneira paradoxal, eu vou me negar para amar a quem? Ao próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta e a gente encerra por aqui. Porque eu sei que você já está preocupado com o seu almoço. Eu teria mais um ponto, mas eu vou encerrar por amor a vocês. Eu preciso me negar também, né, gente? Você de fato, está disposto a construir a sua vida sobre Cristo Jesus? Então você precisa amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os pilares que você vai construir a sua vida. A pergunta é, se você disse sim à primeira, sim, pastor, eu estou disposto. Você tem construído a sua vida ao redor desses pilares? Ou você tem construído a sua vida do seu jeito, da sua forma, com os seus princípios, com os seus valores? Você tem construído a sua vida ao redor desses pilares? Ou você tem construído a sua vida do seu jeito, da sua forma, com os seus princípios, com os seus valores? Com os seus princípios,
com os seus valores. Se são os seus princípios e os seus valores, deixa eu te falar uma coisa com todo o amor que eu tenho por você. Você ainda não está construindo a sua vida sobre Jesus. E você precisa abrir mão disso, dos seus achismos, para construir hoje uma vida extraordinária, alicerçada em Cristo Jesus. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e nós orarmos? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu grande amor em Cristo Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor fez algo que nós não merecíamos. O Senhor nos amou primeiro. Nós o amamos, como diz o apóstolo João, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Somente assim, Senhor, nós entendemos o que é o amor. Não existe outra forma da gente entender o amor longe do Senhor. Longe do Senhor não é amor. É uma ilusão, é uma mentira, é uma falácia. Porque o verdadeiro amor está em Cristo, em Deus. Sendo assim, Pai, nós queremos primeiro Te pedir perdão, Pai. Porque nós amamos ao Senhor e ao próximo de maneira errada. Nós amamos ao Senhor e ao próximo através dos nossos achismos, através dos nossos princípios. E não é assim que o Senhor deseja. O Senhor deseja o nosso coração. O Senhor deseja a nossa rendição. Então, nessa manhã, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Cristo Jesus. E como povo de Deus reunido, decidimos construir e reconstruir as nossas vidas, não sobre aquilo que nós achamos, mas sobre quem Cristo é. Ele é a pedra angular. Ele é o alicerce. E é através deste alicerce que nós devemos construir, alicerçar toda a nossa existência. Que os Teus princípios, que os Teus valores, que os Teus mandamentos façam morada nos nossos corações. Que nós possamos nos arrepender de maneira profunda, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. E o Senhor trazer paz ao nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.